professores da área de administração. Nosso agradecimento a todos que estão participando aqui conosco dessa edição. Quero, primeiramente, agradecer aqui aos nossos ilustres convidados que participam conosco, dando continuidade ao nosso evento. Primeiramente, ao magnífico reitor da UEG, o professor Antônio Cruvinel. Nosso muito obrigado pelo aceite em estar aqui participando, enriquecendo esse debate tão importante para nós, administradores, né, e para os nossos futuros colegas de profissão, que são os acadêmicos de administração. Agradecimento também especial à pró-reitora da UNE Evangélica, a professora Cristiane Bernardi, professora, doutora, muito importante para nós, do CRA, do sistema, falando como um todo, do sistema CFA, CRAs, né? É um assunto sobre as DCM tão importantes no dia a dia das instituições de ensino e também para os nossos futuros profissionais que vão adentrar aí ao mercado de trabalho, né? E eu costumo sempre dizer, altamente seletivo e competitivo. Quero, primeiramente, também agradecer aqui as presenças de alguns dos nossos convidados. Ao longo da nossa live aqui, a gente vai estar nominando a administradora Marcela Haas, ela que é assessora de eventos lá do CRA do Espírito Santo, o professor Carlos Carvalho, o professor Murilo Sérgio, ao Juvencio Lima de Souza Júnior, aos nossos conselheiros regionais e a todos que estão participando conosco. É sempre um prazer e uma honra tê-los aqui conosco, participando dos eventos promovidos aí pelo Conselho Regional de Administração. Queremos agradecer também a todas as instituições de ensino, mas especialmente aquelas que diretamente estão conosco, né? A UEG, a UNE Evangélica, a ALFA, o CESUT, a FAP, que estão apoiando assim o nosso evento. Mas, enfim, a todas as instituições de ensino, porque todas elas são muito importantes para nós. Alguns avisos, antes que a gente possa iniciar, eu não estou aqui para tomar o tempo, né, mas alguns avisos que são importantes a gente mencionar aqui. Não esqueçam, né, de preencher o quiz, né, e nós vamos estar, ao final do evento, nominando 15 sorteados com as melhores notas aí. Para vocês, professor, que gostam de aplicar provas, né, avaliar os alunos, nós queremos, através do quiz também, ver como é que anda o conhecimento da nossa legislação, aí, da nossa profissão. Essas 15 inscrições, elas vão dar direito a participar do primeiro encontro de profissionais de administração do Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É um evento simultâneo com o terceiro Congresso Internacional AGI Brasil e Internacional, edição 2022, que vai ocorrer nos dias 20 e 21 de julho de 2002. É um evento híbrido, ele é presencial e também online, então os 15 melhores classificados terão aí a participação nesse grandioso evento, que é uma co-realização do CRA de Goiás e Tocantins. Quero agradecer aqui a todos os nossos conselheiros, nas pessoas aqui da professora Kênia Coutinho, ela que é da Comissão de Formação Profissional aqui do nosso querido CRA. Teremos também aí, para falar, ficha de avaliação. É muito importante que vocês que estão conosco nos avaliem, né? Como é que foi a divulgação, como é que está a programação, questão do horário, inovador, professora Cristiane, professor Antônio, pela primeira vez estamos fazendo no sábado, no período matutino, para ver se realmente esse é o melhor horário assim, que atenda esse público altamente seletivo, que são os nossos queridos professores, diretores e reitores. Então, nos avaliem para aprimoramento dos próximos eventos. Também quero pedir a todos, né, que não deixem fazer, então, essa avaliação. E, por último, como aviso aqui, os certificados de participação vão estar disponíveis já a partir das 14 horas de hoje, aí no link já informado no chat aí para os senhores. Mais uma vez, agora, voltando aqui à essência do nosso evento, que são os nossos ilustres convidados, quero agradecer mais uma vez a presença honrosa aqui do reitor da UEG, o professor Antônio Cruvinel, da pró-reitora acadêmica da UNE Evangélica, a professora Cristiane Bernardi, e a bola agora, magnífico reitor, está com o senhor. O senhor agora tem a primazia, o prazer para nós de conduzir essa brilhante palestra a ser apresentada pela nossa querida professora doutora Cristiane Bernardi. Bom dia, presidente. Um prazer, Samuel, estar aqui
a Universidade Estadual de Goiás tem a decisão pela qualidade e está junto com o CRA, estar junto com quem busca qualidade no estado de Goiás. Então, eu queria muito agradecer esse momento e pedir ao senhor e gostaria de saudar a todos os administradores do estado que estão nos acompanhando nesse momento, a pessoa do professor Rodrigo Messias, que hoje é aniversariante, é o nosso diretor do Instituto de Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Goiás. Ele, com certeza, está nos acompanhando aqui hoje. Eu precisava deixar esse abraço a ele. E saudando ele, saúdo todos os administradores e administradoras do Estado. Minha missão, inicialmente, é apresentar essa jovem pujante, professora Cristiane Bernardes, que a professora, ela é graduada em odontologia, especialista e mestre em ortodontia, doutora em ciências da saúde pelo Programa de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Ela é professora universitária e atualmente ocupa o cargo de pró-reitora acadêmica. A nossa co-irmã em Anápolis, Universidade Evangélica, a Universidade Estadual de Goiás tem o orgulho de ter uma parceria muito forte. É professora e colaboradora do programa de pós-graduação em odontologia da Univangélica, é coordenadora da comissão técnica e de seleção da Univangélica, foi diretora do curso de odontologia da Universidade Evangélica de Goiás, de 2013 a 2018, foi coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa da Univangélica, no período de 2012 a 2015, sendo atualmente parecerista no referido comitê. Atua como perita em causas trabalhistas e cíveis na área da saúde odontológica desde 2008, é militar da reserva não remunerada da Força Aérea Brasileira e hoje a nossa professora veio para poder discutir conosco sobre como elaborar um PPC inovador. Queria agradecer, professora, em nome de todos que buscam esse desafio. Um projeto pedagógico de curso é algo que precisa ser muito bem requintado e pensado, porque dará frutos em 4 anos. Então, não podemos errar na hora de definir os projetos pedagógicos. Eu queria agora dar a palavra e a condução à senhora para que possamos aprender contigo nesse momento. Muito obrigado e permaneço aqui à sua disposição. Bom dia a todos. Nossa, estou muito honrada de estar aqui com vocês. Samuel Bernaz, professor, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada, muito obrigada. Agradeço muito em meu nome, mas também em nome da Uni Evangélica. Nós temos o maior prazer em estar aqui e em contribuir de alguma forma, né? Espero que eu possa contribuir. E magnífico reitor, doutor Antônio Cruvinel, muito obrigada pela leitura do currículo, pela minha apresentação. Fico muito honrada em ter sido apresentada pelo senhor. Para mim é uma honra, muito obrigada. E eu cumprimento a todos em nome do nosso presidente, né, do CRA Goiás, e digo a vocês que eu estou aqui pronta para aquilo que vocês precisarem enquanto docente, enquanto colega de trabalho, em nome da instituição, para fazermos juntos um trabalho melhor e produzirmos algo que possa, de fato, transformar a nossa comunidade e a região onde nós estamos. Então, eu estarei sempre à disposição de vocês, já agradecendo. Eu vou, então, posso começar, professor Samuel, ok? À vontade. Tudo bem, doutor Antônio, tudo ok? Bom, então eu vou começar fazendo uma apresentação e fica a critério do senhor, magnífico reitor, conduzir aí as perguntas, como o senhor achar melhor. Eu vou perguntar a vocês se vocês estão vendo a apresentação, tá ok? Perfeitamente, professor. Ok. Então, nós vamos trabalhar o tema como elaborar um PPC inovador e, na verdade, muitos dos pontos eles foram trabalhados pelo nosso apresentador anteriormente, né, que muito bem falou, o professor Mauro Leônidas muito bem falou a respeito de vários pontos de um projeto pedagógico. O que nós poderíamos trabalhar aqui, professores,
seria ponto por ponto, a respeito da organização didático-pedagógica para um curso. Eu poderia falar com vocês pontualmente a respeito da justificativa, como escrever uma justificativa, como articular, fazer uma articulação entre ensino, pesquisa e extensão, os objetivos, o perfil do egresso. Deixa eu tentar fazer aqui, professores, a apresentação em tela cheia. Minutinho. Perfeito, professor. Agora já vemos em tela cheia. Estamos em tela cheia, ok? Que bom, professores. Então, vamos continuar aqui. Nós poderíamos, então, desta forma, trabalhar com cada item para a organização didático-pedagógica e faríamos, então, aquilo que nós já estamos trabalhando e que todos nós já fazemos, né? Poderíamos trabalhar a questão da flexibilização, interdisciplinaridade, todos estes pontos que organizam a didática pedagógica para um curso, eles são extremamente importantes, eles compõem o projeto pedagógico. O que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje seria alguns pontos, alguns demais pontos, professores, por exemplo, perguntando qual é o nosso foco. Qual é o nosso foco quando nós pensamos em um curso de administração? Qual é o caminho que nós queremos percorrer e aonde é que nós gostaríamos de chegar? Qual é a missão que nós temos para formar um administrador? A partir deste pensamento, nós temos que pensar que enquanto temos um foco, e esse foco está todo relacionado com essa organização didático-pedagógica, com esse arcabouço que nós vamos formar, este foco precisa me apresentar um perfil, e o perfil é o perfil do egresso. O perfil do egresso, ele é de fato como um quebra-cabeça, né? Ele vai depender, professores, da análise de mercado, o que o mercado espera, o que o mercado deseja de um administrador. Ele vai depender do que a comunidade precisa para a transformação social, ele depende do que as entidades de classe estão esperando da formação de um profissional administrador, ele vai depender do que a diretriz curricular nacional está direcionando, ele vai depender da missão, da visão e dos valores desta instituição. A partir daí, eu tenho uma fotografia, eu tenho um retrato, eu tenho uma imagem daquele profissional que eu gostaria de formar, atendendo a essa demanda. O que às vezes nós trabalhamos é um caminho contrário. Esse caminho contrário é perigoso, porque às vezes, antes de um projeto pedagógico pensado e elaborado e estruturado, pensando na análise do mercado, na comunidade, nas entidades de classe, na transformação, o que acontece? Nós já pensamos assim, o que é que o mercado quer? Como administrador, o administrador, no contexto atual, ele precisa atender a quais demandas? Então, eu vou pensar nas melhores práticas, na transparência, equidade, prestação de contas. Eu vou querer um profissional que entende dos riscos para uma empresa, de governança, de transparência, das políticas escritas por uma empresa, da legislação, de governança, de riscos, de compliance. Eu preciso formar um profissional completo. Nós só não podemos cair na armadilha de formar profissionais que não atendam ao mercado de trabalho e a todas as demandas que este mercado exige. Desta forma, para trabalhar um projeto pedagógico inovador, e aí eu vou ousar um pouco, eu penso que nós precisamos trabalhar um curso inovador. Nós precisamos fazer aquilo que nós já estamos fazendo de forma melhorada, de forma transformada, a fim de corrigir alguns pontos ao longo do caminho.
Desta forma, nós precisamos trabalhar as questões da cognição, do intrapessoal e do interpessoal dentro do projeto pedagógico, de maneira que eu forme um perfil do egresso inovador, que ele atenda às demandas do mercado. Então, enquanto cognição, nós vamos trabalhar a criatividade, a capacidade de análise, a habilidade de escutar, de interpretar, a alfabetização em tecnologias de comunicação, o pensamento crítico, comunicação. Nós temos muita dificuldade na comunicação com a formação dos nossos acadêmicos, o aprendizado adaptativo, a razão e a argumentação. Os nossos acadêmicos não querem entender, não querem executar aquilo que está proposto, mas também não querem argumentar, não quer discutir a situação, não quer conversar a respeito. Isso precisa ser trabalhado no nosso acadêmico. A capacidade de resolver problemas. O nosso acadêmico precisa resolver situações de baixa, média e alta complexidade, porque é isso que o mercado vai exigir dele. Então, vocês vejam que tem uma fluidez nisso, isso precisa estar conectado. A questão interpessoal, a confiança nele mesmo, a influência social, a sua autoapresentação, a capacidade de negociar, de cooperar, as competências interpessoais, a sua autoapresentação, comunicação assertiva, a capacidade de resolução de conflitos. Isso precisa ser treinado para o perfil do nosso egresso, porque é isso que o mercado exige. Nós não podemos trabalhar com um acadêmico que ele não entenda as questões, por exemplo, de conflito e não tenha um pensamento crítico e não saiba fazer, por exemplo, a valorização para a diversidade. Nós estamos vivendo num mundo com uma grande diversidade, ela nos está apresentada e isso precisa ser valorizado. Precisamos trabalhar em equipe com este acadêmico. O nosso projeto pedagógico, ele precisa estar contemplando todas essas situações. Também precisamos trabalhar as questões intrapessoais, por exemplo, a saúde física e psicológica, o aprendizado contínuo, a questão da responsabilidade, por exemplo. Nós estamos aí trabalhando com o ensino híbrido. Para se trabalhar com o ensino híbrido ou para se trabalhar numa modalidade EAD, o acadêmico precisa ser altamente responsável. Ele precisa entender que a parte que lhe cabe para fazer a gestão do seu aprendizado, ele que vai fazer a organização. Ele vai se responsabilizar. Quantas horas por dia eu vou estudar? Quais atividades eu vou fazer? Isso precisa tudo ser trabalhado no nosso acadêmico, né? Ele precisa ser trabalhado, professores, para que a gente tenha o perfil do egresso desejado, a questão de resolver problemas complexos. Nós estamos deixando, às vezes, a desejar a possibilidade de ter um acadêmico que resolva problemas complexos. Mas aí nós vamos olhar e vocês vão dizer, professor, estamos ouvindo muito a questão da educação 5.0. Antes da educação 5.0, nós tivemos o grande boom da educação 4.0, que tratava da tecnologia, metodologias, comunicação, inovação. Isso tudo chegou para dentro dos nossos cursos, para dentro das nossas instituições, chegou na educação, mas chegou na forma dura. Então, agora eu tenho a tecnologia, eu tenho o hard skill, eu tenho o software, eu preciso de ter as máquinas. Mas, apesar disso, eu preciso trabalhar agora a educação 5.0, pensando na soft skill, pensando nas pessoas, porque nós estamos formando administradores para administrar empresas nas quais as pessoas estão envolvidas. As pessoas são as donas, as pessoas são os colaboradores, as pessoas têm sonhos com as empresas. Então, nós precisamos trabalhar agora hard skill associada a soft skill, associada a hard skill. Nós precisamos trabalhar as competências emocionais e socioemocionais dos nossos acadêmicos. Isso vai fazer um profissional diferente. Isso é educação inovadora. Pensando nesse sentido, sempre neste perfil que eu quero formar, eu sempre vou escrever e trabalhar e revisitar um projeto pedagógico, professores, pensando no perfil que eu quero formar. Sempre. O dia que nós tiramos da nossa mente o perfil, nós perdemos o foco. Então, veja bem, eu tenho aqui
um projeto pedagógico de curso para ser trabalhado. E ele precisa ter uma engrenagem muito boa, de maneira que ele forme essa imagem que eu gostaria e que eu sonhei ao final. Então, nós vamos trabalhar com as questões aqui da organização didático-pedagógica. Olha só, como é diferente eu pensar que toda a organização didático-pedagógica, que antes eu via como dura, como assim, escreva, e às vezes a gente copiava muita coisa de um projeto pedagógico para outro, quando eu começo a pensar num perfil, e num perfil que precisa atender ao mercado de trabalho, a demanda do mercado, a tendência do mercado, então eu preciso parar um pouquinho e olhar o que é flexibilidade, o que é interdisciplinaridade, o que é formação geral, o que os docentes, o que é acessibilidade pedagógica, o perfil do estudante me revelam, a fim de que eu, quando terminar o curso, ou ele fizer uma finalização, eu tenha essa imagem desejada, que é do perfil do egresso. Todo o sucesso do projeto pedagógico está relacionado ao perfil do egresso. Eu fiz um projeto, ele trabalhou, ele executou, eu fiz a análise, eu chequei, eu recorrigi, eu fiz algumas alterações e ainda não tive uma imagem, o projeto falhou. A imagem precisa sair exatamente como nós pensamos. E ao longo deste processo, nós vamos fazer várias alterações, várias mudanças. O projeto pedagógico, professores, nós precisamos pensar que ele não é fechado. Às vezes nós trabalhamos no projeto, quando eu saio do projeto, eu vou diretamente para a matriz. Então, eu planejei, eu escrevi um projeto, eu estruturei um pensamento, eu falo, agora eu vou executar isso em forma de matriz pedagógica. Eu pego a minha matriz e posso trabalhar ela em forma, enquanto disciplina, módulo, etc. Agora, esta matriz precisa refletir o pensamento, ela não pode estar desconectada do pensamento pedagógico, em como fazer, em como executar, em como melhorar, e quantas vezes necessárias forem, eu preciso revisitar o projeto a fim de trabalhar na matriz. Não podemos fazer alterações de matriz curricular, que é altamente flexível, e eu posso trabalhar essa matriz, ela não é uma grade fechada, ela é uma matriz que pode ser trabalhada. Para que eu trabalhe nessa matriz, eu preciso revisitar o meu pensamento pedagógico. E isso é muito importante. Então, pensando neste pensamento pedagógico, nós vamos olhar, por exemplo, para a questão da flexibilidade. Vocês vão falar, professora Cristiane, estamos com este item lá no nosso projeto pedagógico. Esse item parece que a gente não alcança aquilo que nós gostaríamos, e ele é exigido em todo instrumento de avaliação externo. Outro pensamento que nós precisamos fazer, professores, para além da análise do mercado, das entidades de classe, daquilo que a comunidade está esperando enquanto transformação social, para além do que a DCN exige e para além da missão, visão e valor de uma instituição, nós precisamos ter em mente sempre os processos avaliativos internos e externos. Processo, ensino e aprendizagem não pode ser dissociado de processo avaliativo. Não tem jeito de fazer isso. Então, professores, nós vamos pensar aqui em flexibilidade para atender a toda a demanda, inclusive uma análise de mercado, pensando também em processo avaliativo, pensando em instrumento de avaliação, pensando naquilo que o MEC está esperando de nós, pensando naquilo que o mercado está esperando de nós. Sendo assim, eu geralmente, anteriormente, há um tempo atrás, a gente trabalhava numa matriz, trabalhava um projeto pedagógico que fechava as disciplinas com pré-requisitos. O pré-requisito, ele fecha, ele trava uma matriz, isso é muito difícil. Então, como é que você vai dizer assim, mas professora, eu preciso de um conteúdo obrigatoriamente antes do outro? A gente pode trabalhar para além dos pré-requisitos com corre-requisito, e você pode trabalhar com os conteúdos na complexidade. Uma dica que eu dou para vocês: trabalhem na complexidade crescente. Quando você trabalha na complexidade, você consegue dar uma volta na questão do pré-requisito. Outra situação são disciplinas com carga horária online, que muito nos ajudam. A carga horária trabalha o acadêmico, a sua responsabilidade.
A carga horária online trabalha com o acadêmico a sua autonomia. Ele precisa ter autonomia, ele precisa decidir que horas ele vai fazer, o quanto ele vai fazer, e se ele vai fazer aquela atividade que está proposta no ambiente virtual, e se aquilo ele acha que é importante para ele. E arcar com as consequências da sua decisão. Porque o mercado de trabalho faz isso. Você tem a tomada de decisão e você tem uma consequência imediata da tomada de decisão. Então, ele precisa ser treinado para isso. Olha, você está decidindo isso e a consequência é essa. Você precisa se responsabilizar por isso. Outro ganho é o incremento tecnológico, mas o incremento tecnológico, professores, eu não posso só ter metodologias diversificadas, eu não posso só trabalhar com metodologias ativas, as metodologias, elas precisam ser inteligentes. Eu preciso pensar qual é o público que eu tenho, quem é o meu discente, quem é o meu docente. Olha só a situação que nós passamos com o metaverso. Nós estamos em instituições de ensino. Por exemplo, a instituição de ensino em que eu estou, ela tem mais de 70 anos. Eu tenho professores nesta instituição que estão aqui há 35 anos na instituição. E eu estou dizendo para ele que nós estamos entrando no metaverso, que nós estamos agora navegando em outro ambiente. Eu estou dizendo para ele que o nosso acadêmico agora precisa olhar para uma tela de computador e ele não pode fazer a divisão entre sala de aula presencial e virtual, porque é tudo sala de aula. Então, é um grande desafio. O incremento tecnológico não pode entrar somente, ele tem que entrar de forma inteligente. Ele tem que entrar atendendo à demanda do acadêmico, mas também a demanda daquele docente que está comigo. Aí o docente a gente vai falar um pouquinho à frente. O docente precisa ser treinado. Nós estamos, por exemplo, as Cláudias, eu não preciso mais, professores, receber tantos papéis na minha mão. Eu não preciso mais, professores, ter um aluno que tenha experiência ruim porque não houve comunicação na instituição. Eu preciso fazer um aproveitamento das disciplinas, eu preciso trabalhar na flexibilidade com a internacionalização. O seu acadêmico precisa estudar aqui, mas ele pode, se ele tiver condições, de fazer uma parte do curso dele lá em Londres, e ele precisa trazer essa parte de Londres para a instituição, e você precisa achar uma equivalência disso. Eu não posso dizer, se você sai, você perde tudo. O mundo está globalizado e nós precisamos ter um projeto pedagógico que contemple, inclusive, a saída do nosso acadêmico para outras instituições fora do nosso país. Nós fomos, no final do ano, no começo desse ano, para conhecer a Tec de Monterrey. Então, eu estive na Tec de Monterrey, no México, que é a universidade mais tecnológica do mundo atualmente. A universidade mais tecnológica do mundo atualmente trabalha com pessoas. O forte dela é colocar a tecnologia, é fazer a inserção da máquina, é fazer a inserção dos softwares e trabalhar os softwares, e trabalhar as pessoas, e trabalhar o soft skill, e trabalhar as relações, porque a máquina está para o uso das pessoas. Ainda temos que pensar nessa inter-relação. E nós precisamos trabalhar também a acessibilidade pedagógica, não só metodologias, mas metodologias que atendam a todos os nossos acadêmicos. Bom, pensando na interdisciplinaridade também, nós vamos precisar, professores, para ter um projeto pedagógico inovador, alocar disciplinas afins. Aí aqui eu vou dizer para vocês que se você ministra a aula num primeiro período de um curso e você não sabe quais são as outras disciplinas, temos 5 disciplinas no primeiro período, você é professor de uma, e você não sabe quais são as outras 4 disciplinas, vocês estão com um problema. Isso não é possível, porque as disciplinas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser trabalhadas de forma que uma esteja interrelacionada com a outra. Senão, professores, não há como eu explicar para o acadêmico por que aquelas disciplinas estão juntas naquele período. Professores e estudantes, eles devem entender a razão da disciplina estar no período determinado, bem como saber quais são as demais disciplinas do período. Porque, professores, por exemplo,
que nós temos disciplinas no primeiro período juntas e no segundo período outras, e no terceiro outras, ou um módulo, outro módulo, outro módulo. Nós precisamos dar clareza nisso. Por que é que ele tem que estudar aquelas disciplinas? Por que é que ele tem que ter aqueles saberes? Atividades com problemas práticos do mundo de trabalho que exijam análise com complexidade crescente, professores. Nós precisamos, Tec de Monte Rei trouxe a empresa para dentro da universidade. É isso que nós precisamos fazer, porque senão nós vamos formar um acadêmico, nós vamos escrever um projeto pedagógico e formar um acadêmico que chega lá fora, ele não conhece nada da empresa, das rotinas e nem dos problemas reais. Isso é uma coisa muito importante. E precisamos contextualizar as aulas com casos concretos que requerem articulação entre teoria e prática de forma complexa. O nosso acadêmico, ele vai fazer diferença o dia que ele conseguir resolver problemas complexos dentro da sala de aula, que são problemas reais da empresa. Isso precisa estar previsto no seu projeto pedagógico dentro do item interdisciplinaridade. Ele precisa entender da tendência de mercado. Professores, assim, eu de forma leiga, porque não sou administradora, mas entendo que tendência de mercado é um desafio. A tendência do mercado é um desafio, porque quem entender a tendência do mercado, ele sai à frente. É assim que nós estamos preparando os nossos acadêmicos. Eu vou dar um exemplo para vocês de um trechinho de um filme, o filme O Diabo Veste Prada. Vejam bem, eu vou apresentar para vocês, é um segundo. No, it's just baffling to me. Why is it so impossible to put together a decent run through? You people have had hours and hours to prepare. It's just so confusing to me. Where are the advertisers? We have some pieces from Banana Republic. Well, we need more, don't we? Oh, Murphy, what do you think? Yeah. Well, you know me. Give me a full ballerina skirt and a hint of saloon, and I'm on board. But do you think it's too much like a La Croix from July? I thought that, but no, not with the right accessories. It should work. Where are the belts for this dress? Why is no one ready? Here. It's a tough call. They're so different. Something funny? No, nothing's, it's just that both those belts look exactly the same to me, I'm still learning about this stuff and, This stuff? Oh, okay, I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. But what you don't know is that sweater is not just blue, it's not turquoise, it's not lapis, it's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. And then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets? I think we need a jacket here. And then cerulean quickly showed up in the collections of 8 different designers. And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff. Ok, professores. Olha só o que acontece com esse trecho do filme O Diabo Veste Prada. Aqui nós temos a escolha de um cinto azul. E o cinto azul, ou ele era azul turquesa, ou ele era um azul de lápis, ou ele era o azul celeste. Mas naquela ocasião ela trabalhou com o que Oscar de la Renta pensou no azul turquesa.
Yves Saint Laurent tinha trabalhado há um tempo atrás com azul celeste, eles pareciam quase iguais. A partir daquilo, 800 outros estilistas trabalharam com a nova tendência do azul, das várias tonalidades de azul, porque o azul tem vários tons. E aquilo chegou para as lojas de departamento com aquele suéter azul barato. E aquilo, professores, aquela decisão rendeu milhões de dólares para a época, por conta da escolha do azul. Isso é observar a tendência do mercado. Nós precisamos utilizar estudo de casos que requeram ações transdisciplinares. Dentro do seu projeto pedagógico, a questão da interdisciplinaridade, ela não pode ser só um texto escrito. A questão da interdisciplinaridade precisa ser um pensamento de resolução de trabalhos de alta complexidade. Qual é a tendência? Nós vamos ditar qual é o tom do azul com o nosso acadêmico ou nós vamos vestir um azul porque alguém já escolheu ele por nós? É isso que nós precisamos passar para o nosso acadêmico. O que é que você quer? Você quer obedecer à regra e não ter ideia nenhuma, e não ser criativo, e não conseguir participar de uma reunião? Você não quer escrever, você não quer ler, ou você quer fazer a diferença e você quer ditar a tendência do mercado? Ainda que seja, como o professor anteriormente disse, numa loja que vende suco de laranja. Vai vender suco de laranja? É o melhor suco de laranja, é a melhor oferta do suco de laranja, é a melhor aparência de suco de laranja, é o melhor colaborador de balcão vendendo o suco de laranja, é o melhor. Então, é isso que nós precisamos fazer com que o nosso acadêmico entenda, que por trás de uma cor existe um pensamento. Por trás de uma empresa, existe um pensamento de administração muito importante e existem tomadas de decisões que eles vão precisar ter. Traga a empresa para dentro da escola. Dentro da escola é que a empresa precisa estar, professores, para que a empresa tome decisões baseadas na ciência, porque quem tem a ciência somos nós, e eles têm um estudo de caso real. Então, vamos associar o estudo de caso com a ciência. Então, a interdisciplinaridade precisa perpassar por estes pontos da complexidade. Temos que também trabalhar para um projeto pedagógico inovador os temas transversais de formação geral. Temas de formação geral e a correlação com as disciplinas do curso. Por exemplo, eu não posso passar por uma guerra da Ucrânia com a Rússia pensando nos grãos, pensando no alimento, pensando no transporte, em como esse transporte poderia ser feito, pensando no quão rentável isso poderia ser e está sendo desperdiçado, pensando nos problemas do gás para aquelas pessoas, nos problemas das mortes que nós teremos, se nós não ensinarmos isso para o nosso acadêmico. Nós precisamos fazer com que eles entendam, por meio dos temas transversais, quem está por trás de um hospital. Quem está por trás de um SAMU? Quem está por trás da construção de um prédio? Eu não tenho para construir um prédio engenheiros e mestres de obra somente, mas eu tenho um administrador desta grande empresa, desta grande incorporadora por trás. Ele precisa entender os temas de formação geral, está tudo relacionado a ele. A pandemia, os dados, aquilo que aconteceu, por exemplo, a interferência da pandemia dentro da Bolsa de Valor, a interferência da pandemia dentro de fábricas que não tinham nenhuma perspectiva, mas que aproveitaram o momento para fazer a máscara, para fazer a luva, para fazer... Então, professores, nós precisamos inovar neste sentido. Tema transversal, eu não posso descuidar deste tema. Eles devem ser desenvolvidos por meio de processos educativos significativos e promover autonomia, um comportamento cidadão. O nosso acadêmico precisa ter a compreensão de problemas complexos, senão ele não compete no mercado. Ele não compete. E ele tem que ter um protagonismo na proposição de soluções para eles, com argumentação fundamentada. Aí nós precisamos fazer com que o nosso acadêmico entenda. Você precisa saber argumentar e ter base na sua argumentação. A base eu estou te oferecendo com os conteúdos hard,
a técnica, eu estou te oferecendo. Agora nós vamos trabalhar para além dos hard skills, a soft. Você vai aprender a ter empatia, você vai pensar no comportamento do cidadão. Você vai olhar, por exemplo, professores, no ENAD passado, no último ENAD para as engenharias, uma questão subjetiva que caiu para eles foi para que eles escrevessem a respeito de uma proposição para uma unidade básica de saúde com pacientes com sífilis, que recebem pacientes com sífilis, engenheiros. A gente poderia pensar, meu Deus do céu, o que engenheiro tem a ver com isso? Tem tudo a ver, professores, porque é a questão cidadã, é a questão humanitária. O paciente que está com sífilis, o paciente que tem HIV positivo, nós podemos trabalhar dentro da organização, da corporação e da administração de um hospital, de forma que ele seja recebido sem ser exposto, sem ter a sua doença e a sua ferida exposta para outros, para ele não ser tratado com desprezo. Isso é administração. O administrador de um hospital tem que estar atento a isso. Quais são as portas de entrada, quais são as portas de saída, quem é que recebe a pessoa no balcão, quem é que fala, como é que a triagem é feita. Isso faz parte de temas transversais. Para que você tenha um curso inovador, trabalhe temas transversais que conversem com a vida, com a história deles. Aonde é que o seu curso está inserido? Qual cidade? Quantos habitantes tem a cidade? Qual é o forte dessa cidade? Os seus acadêmicos moram, a maioria deles, em que bairro, professores? Onde eles moram? Eles pegam transporte coletivo? Eles pegam Uber? Eles têm carro próprio? Eles têm motocicleta? Eles trabalham durante o dia, estudam à noite? A partir daí, eu preciso trabalhar os temas transversais, de acordo com a realidade dessa comunidade. É por isso que, quando nós vamos para avaliação externa, como um ENAD, por exemplo, toda aquela pontuação e aquela formulação foi trabalhada para que eu tenha na minha região uma avaliação justa. Eu não posso comparar Goiás com São Paulo, isso não seria correto. Então, até mesmo pensando nos processos avaliativos. Por exemplo, a sua cidade não tinha nenhuma grande empresa. A sua cidade agora chega uma grande montadora de carros. Professores, isso precisa ser trabalhado por nós no curso. Nós vamos produzir capital intelectual para essa grande montadora. Então, nós precisamos revisitar o projeto pedagógico e olhar para ele e pensar o que é que neste projeto nós podemos reorganizar para atender a nova tendência do mercado. O perfil do estudante, nós estamos trabalhando com a maioria dos nossos estudantes com o perfil da geração Z. Ele é hiperconectado, professores, ele está ao mesmo tempo no Instagram, ele está tweetando, ele está no Facebook, ele está respondendo o WhatsApp, ele está estudando e ouvindo música. Ao mesmo tempo, ele tem muita informação, muita, mas ele tem pouca profundidade daquilo que ele está ouvindo. Ele tem a questão do empreendedorismo, eles querem fazer algo que tenha um sentido, uma missão, por isso eles criam mais do que gerações antecessoras, mas ele lê pouco, a base de sustentação para o fazer é muito fraca, porque ele não quer ler, tem preguiça de ler. Para a maioria dos adolescentes, biblioteca é coisa do passado. E ler não é nem de longe um hobby. É o tempo da imagem, do Snapchat. Então, assim, nós precisamos entender qual o público que nós estamos lidando. Ele é inclusivo. O nosso estudante ele é muito mais inclusivo do que gerações anteriores. Eles cresceram expostos à diversidade e eles afirmam não serem preconceituosos. E é uma geração globalizada. Com a internet, eles têm acesso às mesmas roupas, aos produtos que um jovem consome lá em Hong Kong. Ele está vendo que ele consome lá e ele pode comprar aqui num clique, se ele tiver condições. Então, ele está super conectado, com muita informação, mas ele não tem profundidade. Aqui entra o perfil do estudante a ser trabalhado dentro do nosso projeto pedagógico. Então, professores, o que é que nós precisamos pensar? Que o nosso estudante, ele precisa ter a educação é um tesouro a ser descoberto. Então, ele precisa aprender a ser, ele precisa aprender a conviver, ele precisa aprender a conhecer e ele precisa aprender a fazer.
Então, Delors é que trabalhou nesse tema. Eu coloquei o QR Code, se depois vocês quiserem ter acesso a todo o trabalho dele, é um trabalho maravilhoso, mas nós precisamos orientar a partir disso o nosso acadêmico. Você vai conviver com as pessoas, você vai conhecer e você vai fazer. Nós estamos atualmente trabalhando, professores, com a geração maker. Fazer, 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 fazer. Tem que colocar os acadêmicos para fazer. Ele precisa executar. E eu preciso trabalhar na profundidade. Ele se responsabiliza, eu coloco responsabilidade para esse acadêmico, a gente dita as regras e nós vamos no apoio. Eu vou trabalhar também, professores, dentro de um projeto pedagógico, um ponto importantíssimo, acessibilidade pedagógica. Não é só metodologia, professores, eu preciso dar acessibilidade para ele de todas as formas, a fim de alcançar a todos. O acadêmico me chega como essa imagem confusa, com as peças todas soltas e desconectadas. É assim que nós recebemos um acadêmico. Então, a cada aula, a cada momento, a cada encontro, a cada atividade, você precisa se preparar de maneira que as peças vão se encaixando até chegar ao final do curso, eu ter um desenho, um formato, uma foto de um acadêmico de perfil de egresso que atenda a comunidade, que atenda ao mercado, que entenda as diretrizes, que entenda aquilo que as entidades de classe estão pedindo. Então, nós precisamos trabalhar nessa questão da acessibilidade pedagógica. A acessibilidade pedagógica, quando nós pensamos nela, professores, nós trabalhamos aqui a síncrese, a análise e a síntese. A síncrese é a primeira vez que ele viu algum conteúdo, é o primeiro contato com aquilo de forma mais profunda. Ele vai precisar passar pelo processo de análise, até que tudo isso esteja sintetizado na sua mente. Professores, as metodologias vão ser os nossos aliados. Elas são ferramentas que nos ajudam a trabalhar com a acessibilidade pedagógica para os nossos acadêmicos, aos nossos alunos. Por quê? Porque os nossos alunos, eles aprendem, muitos gostam, têm uma preferência pela música, outros com a linguística, habilidade para ler, para escrever, para aprender. Outros acadêmicos chegam com a questão corporal sinestésica, outros naturalista, lógico, matemático, intrapessoal, espacial, interpessoal. É isso aqui que chega para nós, tudo junto. Cabe a nós trabalharmos de maneira que a gente possa atender a todos. Ou seja, professores, cada aluno aprende de um jeito. Cada um aprende de um jeito. Então, qual é o jeito mais fácil daquele aluno aprender? É usando várias estratégias. O estudo do Gleiser fala o quê? Assistir uma palestra, 5% das pessoas aprendem assistindo palestra, 10% com leitura, 20% utilizando recursos audiovisuais, 30% com demonstração, 50% das pessoas aprendem discutindo em grupo, 75% praticando conhecimento, geração maker, faz. 90% ensinando os outros. Professores, nós temos que pegar essa pirâmide aqui dos 50 até o 90 e trabalhar com ela dentro do nosso projeto pedagógico, de maneira que isso chegue na sala de aula. O projeto pedagógico é o projeto que vai me ajudar no pensamento daquilo que eu gostaria de ter enquanto acadêmico de administração e profissional de administração no futuro. E eu vou pegar este pensamento, eu vou transformar ele numa matriz, eu vou organizar ele em matriz, eu vou distribuir conteúdos importantíssimos que atendam o que a comunidade precisa para a transformação da sociedade, o que as entidades de classe estão esperando, o que a DCN está orientando, o que a DCN está sinalizando, o que o mercado está pedindo, a tendência do mercado. Vou distribuir isso em disciplinas. Essas disciplinas precisam ser trabalhadas com acessibilidade pedagógica, ou seja, eu preciso fazer com que todos tenham acesso à modalidade de aprendizagem. Como é que o meu acadêmico aprende? Então, professores, use as várias metodologias. Eu não posso só escolher uma metodologia, eu não posso só colocar lá, ó, aula expositiva dialogada, isso quebra um processo, isso quebra um projeto, porque eu tenho lá 70% de pessoas que não aprendem com
Aula expositiva dialogada. Se ele estivesse fazendo, se ele estivesse em um grupo, se ele estivesse conversando a respeito, se ele tivesse que discutir comigo, ele aprenderia mais. Então, professores, aí entra um ponto nevrálgico e importantíssimo para o sucesso de um projeto pedagógico inovador. Qual seria? O docente. O docente é um ponto principal. O docente vai fazer com que este projeto seja inovador. É o docente que vai fazer com que aquilo que nós escrevemos seja executado de forma diferente, corrigindo falhas anteriores. É o docente que vai fazer com que a gente faça diferente. O docente precisa fazer um trabalho colaborativo, ele precisa ter criatividade, nós precisamos trabalhar com o docente no melhor relacionamento interpessoal. O docente precisa ajudar o acadêmico na gestão de conflitos, na empatia, na tolerância às diversidades, na comunicação mais fluida. O docente precisa dizer para o acadêmico: espera, não entendi a sua posição na discussão. Você pode me explicar novamente? Não conseguiu? Então você vai ler este trecho, você vai ler essa primeira página do artigo. Entende? Interpretou? Outra coisa do nosso projeto pedagógico, professores, é trabalhar aí um nivelamento. Precisa trabalhar nivelamento na complexidade, porque eu vou receber o acadêmico. Eu vou receber. Ele vem de vários níveis. E nós precisamos nivelar estes acadêmicos minimamente na questão da comunicação mais fluida, da tolerância à diversidade, na gestão de conflitos, no melhor relacionamento, na criatividade e no trabalho colaborativo, de maneira que ele seja um profissional mais completo. Qual é a possibilidade? Assim, o profissional, o professor, ele precisa ser treinado, ele precisa ser capacitado. Na Univangélica, nós temos a Academia de Capacitação Docente e Formação Continuada. O nosso docente ele percorre uma trilha ao longo do semestre, então ele vai trabalhar as soft skills o semestre inteiro, porque ele vai ter o semestre inteiro os desafios. Ele precisa ser treinado nas novas metodologias, ele precisa ser treinado nas TICs, ele precisa ser treinado na comunicação, ele precisa ser treinado para gravar um vídeo, ele precisa ser treinado para falar de forma mais fluida e se fazer ser entendido. Ele precisa ser treinado. Então, um ponto importante é treinamento do corpo docente para que o seu projeto pedagógico seja inovador. O nosso professor, ele é, assim, de muito boa vontade. O nosso professor, ele tem muita vontade que dê certo. E, às vezes, o professor não faz porque ele não entendeu como é que é para ser feito. Ele não entendeu como é que é para ser escrito. Ele não entendeu que um projeto pedagógico precisa olhar o tempo inteiro para o perfil da egressa e falar: tem uma pecinha fora do lugar. Não é essa, é essa. O tempo inteiro. Ele precisa entender a interdisciplinaridade. Ele precisa entender porque ele foi colocado no terceiro período e não no segundo e não no oitavo. Ele precisa entender por que é que ele assumiu tais disciplinas. Ele precisa entender por que é que a disciplina que ele assumiu é importante dentro de todo esse arcabouço. Ele precisa entender o que é que a disciplina dele conversa com as demais disciplinas. Ele não pode ter uma disciplina isolada e falar: essa é a minha disciplina, e ela não conversa com ninguém, porque então ela não podia nem estar na matriz curricular. O nosso docente tem que ter esse entendimento. O entendimento parte do projeto. O projeto precisa ficar claro para que ele olhe uma matriz e entenda e enxergue numa matriz do começo ao fim um administrador. Para que a gente faça um projeto pedagógico inovador, nós precisamos olhar diferente, pensar diferente, fazer diferente. É um desafio, professores. É um desafio diário. Nós precisamos revisitar este projeto. Nós precisamos atender aquilo que o mercado está dizendo. Nós precisamos repensar. Nós precisamos refazer e nós precisamos reescrever. O projeto pedagógico é para ser revisitado o tempo inteiro. Não se trabalha com matriz sem um pensamento pedagógico. Faça o pensamento pedagógico, transcreva ele numa matriz curricular, coloque ele no plano de aula, execute, cheque, não deu? Corrige. Planeja, faça a checagem e pense diferente. Eu gostaria muito de agradecer a vocês, esse é o final da minha apresentação, eu tenho aqui as referências, muito obrigada, e vocês deixo aqui aberto para as
para os questionamentos. Eu vou tirar aqui agora a apresentação, e se vocês quiserem também a apresentação posteriormente, professores, fiquem tranquilos que a gente pode enviar para vocês. Professora Cristiane, queria Muito agradecer. obrigada. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, por se colocar tão prontamente num desafio que é repensarmos essa melhoria que os cursos devem ter no seu dia a dia. Enquanto a senhora toma uma aguinha, porque nesse tempo seco é recomendado, eu queria fazer no momento aqui eu tive uma crise de tosse em virtude desse tempo seco. Que bom que a senhora está se hidratando. Eu queria fazer uma pergunta, queria ouvir o seu pensar sobre um determinado tema. Quando a gente pensa que hoje, no curso de graduação, pensamos um PPC, oferecemos o primeiro vestibular, esse jovem vai sair em 4 anos. No caso do curso de administração, ou 5, 6, dependendo, né, do estilo da formação que o jovem receberá. Nós temos as revoluções, a industrial foi a primeira, e aí a gente tem os ciclos aí aí agora na educação também estamos discutindo em cima desse ciclo da educação 4.0, da educação 5.0, e com certeza, apesar de ser empírico essa minha afirmação, nós vamos ter aí um novo ciclo para a educação, talvez antes de terminar este ciclo de 4 anos, o acadêmico está dentro. E como a senhora enxerga esta possibilidade de que, dentro dos conceitos pedagógicos que o projeto pedagógico deve trazer, essa atualização deve ser continuada? A senhora fez um destaque aí pela busca do colegiado do curso, deve ter como constante, mas me interessa ouvir um pouquinho mais sobre esse seu pensar muito rico, sobre como um colegiado, diante desse rito cíclico que o curso possui, conseguir manter esse desafio de diálogo constante com o meio produtivo. Agradeço antecipadamente pelas suas considerações. Professor, doutor Antônio, o diálogo com o meio produtivo, ele precisa ser construído. Nós estamos aí com uma ponte a ser trilhada, ao caminho a ser feito. Esse é um grande desafio atual. Se a empresa, se o setor produtivo não vier para dentro da universidade, a universidade não começar a formar para o setor produtivo, nós vamos ter acadêmicos formados em administração executando outras atividades muito facilmente, porque ele não se encaixa naquela atividade, ele não entendeu qual era o papel dele no mercado. Esse é um desafio. Nós temos trabalhado, professores, com vários setores aqui dentro da nossa instituição, principalmente da Pró-Reitoria Acadêmica de Pesquisa e de Ação Social e Extensão, que é o professor Sandro Dutra. Ele tem feito essa ponte com o setor. Então, ele faz a ponte com o setor produtivo, ele leva para o setor produtivo a proposta, ele mostra para o setor o quanto nós podemos contribuir. Por exemplo, uma situação que nós estamos vivendo agora é com uma empresa do interior de Goiás, uma mineradora, que tinha todos os seus resíduos e detritos lançados fora no meio ambiente, e eles não tinham nenhuma utilidade. Então, os nossos acadêmicos fizeram um estudo de que há a possibilidade de aproveitar todo aquele resíduo, e aquele resíduo ele se transforma em dinheiro. Então, fizemos uma parceria com essa empresa e estamos desenvolvendo este projeto. Então, os projetos, a instituição também, assim, a gente tem um pouco de medo disso, mas a instituição precisa ir lá fora e falar, nós sabemos fazer, eu posso te ajudar. Eu fiz um pensamento aqui com o meu acadêmico. Uma coisa que nós trabalhamos muito aqui atualmente, isso não é de muito tempo, e olha que ensino, pesquisa e extensão, ele é indissociável.
mas nós não curricularizamos só a extensão, nós curricularizamos na graduação a pesquisa. Porque eu ando junto, então, agora, não só com a extensão obrigatoriamente, mas eu já vou fazendo um pensamento científico e não só tecnicista para o meu acadêmico ao longo da formação dele. Não só no final, não só para o acadêmico que faz o PIBIC, o PIBIT, não só para o acadêmico que deixa lá para o finalzinho o TCC, mas ao longo da sua formação, nós, então, vamos trabalhar com a pesquisa. E a pesquisa precisa aguçar nesse acadêmico o desejo de querer saber um pouco mais, de resolver problemas com alta complexidade. Então, nós saímos do muro, vamos na empresa, fazemos a oferta, levamos a proposta, e também temos um projeto de incubadora, né? Nós temos aqui a incubadora das empresas. Então, vamos ajudar a montar as startups? Vamos. Você tem uma boa ideia? Nós temos a possibilidade. Vamos incubar a sua ideia aqui. Vamos começar a sua ideia aqui. E isso é inovador. Eu não posso só começar uma ideia fictícia aqui. O que a gente faz? Vai no DAIA, vai na empresa e fala, qual é o seu problema? Eu gostaria de te ajudar a resolver. Não, o meu problema é no setor de produção tal. É no setor de produção do fechamento da caixa da medicação. Lá a gente tem problema, lá não rende, lá não dá certo, lá fecha errado. Quando o cliente abre, ela rasga. A tampinha que deveria fechar não fecha, ela fica aberta, o remédio perde. Ok, então a gente pode pensar. Aí eu vou envolver o pensamento na graduação, o pensamento do pesquisador, mas também a tecnologia. Traz a tecnologia. Vamos usar, então, a nossa tecnologia para atender quem? Atender pessoas. Para transformar a história de pessoas. Então, essa ponte, ela está sendo construída, a gente precisa ter coragem de andar nela, nos dois sentidos. Muito obrigado, professora. Eu vou continuar aqui com as minhas provocações, se a senhora me permitir. Por favor. Eu entendi que durante toda a linha de raciocínio, a senhora traz o constante se redescobrir as habilidades necessárias, né? E hoje a tecnologia é uma habilidade que com certeza é irreversível, concordo com a senhora nesse tópico. E nós temos um dilema hoje, principalmente que os PPCs devem apresentar, que é o dilema entre o híbrido e o presencial. E essa linha tênue que ultrapassa isso pode ser uma barreira inovadora, uma condição inovadora ou uma barreira para o ensino. Eu queria ouvir a senhora a respeito desse pensar sobre pós-pandemia. Descobrimos as possibilidades da telepresencialidade, mas a responsabilidade que deve estar envolvida dentro desse conceito. E como a gente deve trazer isso para um projeto pedagógico sem que a gente possa correr o risco de causar um prejuízo no processo de ensinar, né, na dualidade do aprendizado ali da sala de aula. Qual a visão da senhora sobre este ponto para que os projetos pedagógicos possam avançar? O híbrido vai ser solução? O híbrido vai ser apenas uma ferramenta? Já é? Qual o seu pensar sobre isso? Professor, atualmente na Unievangélica nós estamos trabalhando com o ensino híbrido. Fortemente com o ensino híbrido. Nós fizemos uma reformulação de todos os nossos projetos e repensamos as nossas matrizes. Quando nós pensamos no ensino híbrido para a nossa instituição, professor, nós pensamos a fim de atender a uma demanda, né? Por exemplo, o meu acadêmico, a maioria dos nossos acadêmicos aqui, eles são do período noturno, a sua grande maioria, e eles trabalham durante o dia. Então, o ensino híbrido contribui muito com este acadêmico, o ensino híbrido ajuda muito. Eu tenho muitos acadêmicos de Silvânia, de Aparecida, de Goianápolis.
Então, esse acadêmico ele tem a possibilidade de ter uma vida reorganizada com o ensino híbrido. Agora, o ensino híbrido, ele demanda uma modelagem muito trabalhada, uma modelagem. Aí, quando eu estou trabalhando com modelagem, eu estou dizendo para vocês que a metodologia usada, a acessibilidade metodológica usada para a parte híbrida dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, ele precisa ter uma modelagem estudada. A modelagem, por exemplo, ela precisa alcançar algumas questões que eu gostaria que o meu egresso tivesse, como autonomia, responsabilidade. Eu deveria trabalhar também com a questão da autonomia mesmo desse acadêmico, entender que tem parte do ensino e aprendizagem que é dele. Ele precisa tomar para si. Então, não é uma coisa fácil, é um desafio muito grande, porque o nosso acadêmico, ele vem e ele espera. O que é que é para eu fazer? O que é que você quer que eu faça? Quantos exercícios eu devo fazer? Quais páginas eu devo ler? Que dia que é a minha avaliação? Isso já estava programado? Ele é passivo, ele tem uma posição passiva. Mas nós não podemos formar um egresso passivo, porque o mercado de trabalho exige alguém que saiba ter a tomada de decisão. Então, nós temos trabalhado, e não foi de uma vez, doutor Antônio, nós trabalhamos desde 2018, nós estamos trabalhando, antes da pandemia, nós já estávamos trabalhando na melhoria e na implantação desse projeto pedagógico que vislumbrasse a questão híbrida, já há algum tempo. Então, a gente está passando uma transição demorada. Isso deve ser feito pensando em médio e longo prazo. Por exemplo, nós temos disciplinas 100% online, nós temos disciplina 75% presencial, 25% online, temos disciplina 50-50. Mas nós não alcançamos nem ainda 30% do que nós poderíamos usar dos 40% que está determinado nas diretrizes. Não utilizamos. Então, o acadêmico vem muito na instituição. Ele vem de 3 a 4 vezes na instituição. Mas ele tem um dia que ele está no horário dele, que ele precisa entender que ele tem que ter a autonomia e a responsabilidade de entrar no ambiente, resolver o exercício. Por quê? Quando eu trabalho com essa modelagem, professor, para a sala de aula, nós vamos na profundidade. É isso que os educadores têm dito. Quando você está com um acadêmico junto com ele presencial, você aprofunda o conceito. Você usa as tecnologias de inovação, você usa as TICs, você faz essa atividade, você imediatamente na sala de aula já vê qual grupo que entendeu, qual grupo não, já detecta, já reformula, já vê ali o que é que você conseguiu de alcançar ou não, dentro da sala. Quando você vai para o ambiente virtual, você vai dar para aquele acadêmico, por exemplo, você vai fazer uma sala de aula invertida, ele não vem mais para a sala sem saber nada do assunto e não participar nada e ficar passivo naquela sala. O que é mesmo que nós vamos falar hoje, ninguém sabe. Então, nós temos trabalhado com a sala de aula invertida, que tem sido muito bom. Ou seja, ele tem uma pré-aula obrigatoriamente. Aí, professor, entra a questão da curadoria do material, entra a questão do docente fazer o aceite dessa nova metodologia. Por quê? Porque tem que fazer uma excelente curadoria de um material, ofertar este material para este docente. Este docente não dá mais no ensino híbrido, eu não posso mais fazer uma avaliação somativa, não é mais possível, somente. Então, eu tenho avaliação somativa, mas eu tenho uma avaliação processual. Entrou na pré-aula, ok, está valendo, você já está sendo avaliado. Fez a atividade, avaliei. Entregou a atividade, avaliei. Eu vi lá que você leu o artigo, avaliei. Você fez o infográfico, avaliei. Você fez o fórum, participou do fórum, você está avaliado. Então, agora, ele é avaliado de forma processual e somativa. Quando eu avalio um acadêmico de forma processual e somativa, ele começa a ter uma autonomia, ele começa a se responsabilizar pela parte que lhe cabe de decidir se ele vai fazer ou não. Então, nós temos tido sucesso nesse sentido, mas tivemos um desafio enorme no começo. No começo, nós sofremos um pouco, e o acadêmico sofreu um pouco também. Mas agora, nós entramos
no ritmo. Então, eu gosto de uma imagem onde o acadêmico olha para uma tela e vê a metade da tela é um computador, a metade é um quadro com um pincel. E ele olha aquilo e aquilo para ele é a mesma coisa. Porque tudo é sala de aula. Ele precisa entender que tudo é sala de aula. Nós estamos trabalhando com metaverso. Eu estou comprando terreno no metaverso, eu estou comprando lancha no metaverso, eu estou colocando startup no metaverso. O meu acadêmico não pode não fazer uma atividade no ambiente virtual, porque ele não gosta. Então, isso precisa ser trabalhado com o acadêmico ao longo e ser descrito num projeto e executado dentro de uma matriz e dentro de um plano de aula. Ele precisa ser, nós precisamos justificar claramente, sabe, professor? Às vezes a gente falha na comunicação. Comunicar para o acadêmico o que nós queremos, aonde nós queremos chegar, qual é o foco, qual é o objetivo. Se ele sabe, se ele entendeu, provavelmente ele vai com a gente. Obrigado, professora. Para que eu não monopolize muito, recebendo de volta aqui o nosso presidente, o nosso nobríssimo Samuel Bernardes, que vai nos trazer agora as demandas que ele capturou aí durante a fala. Então, transmitirei a condução para o nosso presidente, para que ele possa trazer também o que os nossos participantes trouxeram durante o evento. Samuel, contigo. Talvez seja só eu, Samuel, mas eu não estou te ouvindo. Eu também não. Enquanto o presidente resolve o problema técnico lá, eu vou usar aqui mais uma pequena provocação. Sim. Presidente, agora está mudo, talvez seja isso. Mas, presidente, ainda não o ouvimos. Tá, eu vou daqui então. Se o senhor quiser de alguma forma me transmitir aqui, eu vou avançando. Nós falamos há pouco, nas suas considerações, sobre a questão, professora, que o projeto pedagógico, pelo menos, no seu ínter, deve trazer uma linha de comunicação para que o corpo docente possa estabelecer um diálogo formativo com os acadêmicos, né? O colegiado precisa disso. Normalmente, bons cursos de graduação trazem professores já de carreira, né? Professores que há muito tempo se dedicam ao ensino. Então, como é que nós vamos fazer um professor que às vezes está na esteira daquela matéria clássica? Ele é aquele professor que deu aula para o pai do acadêmico que chegou agora e que está seguindo as linhas da família. E como é que esse professor vai passar a dar aula dentro de um metaverso, por exemplo? Como é que nós vamos conseguir transpor isso? Porque, para além da formação, como a senhora disse na sala, é uma ruptura cultural, é uma ruptura da forma com que se enxerga o mundo. E qual a sua... talvez possa dividir conosco alguns cases ou alguma forma com que nós vamos conseguir, para além da formação, conseguir avançar nessa formação também do corpo docente, que é tão necessária nesse momento. Por favor, professora Cristiane. Reitor, nós queremos o professor com a experiência de mercado, com a experiência de vida, com a experiência de 30, 40 anos de administrador, que conseguiu romper com vários desafios dentro de empresas importantíssimas e também do setor público do nosso estado e do nosso país. Nós queremos esse docente. A primeira pergunta que eu penso que nós precisamos fazer é se esse docente quer passar pela transformação. Se ele falar, não, eu estou disposto. Sabe qual é o problema que às vezes o nosso professor fala, eu não vou fazer dessa forma? Porque ele não sabe fazer, ele não sabe como. Ele não tem o apoio, ele não tem esse por trás. Professores, eu estou aqui com os senhores, eu estou com uma assessoria aqui nessa sala inteira de apoio. Porque eu não posso falar de uma coisa deste tamanho por mim.
Então, ele precisa do apoio da instituição. Por isso que nós fizemos a Academia de Capacitação Docente. O professor não quer ir para a sala de aula para passar um vexame em alguma situação que ele não desconhece, e nós não podemos deixar isso acontecer com o nosso docente. Isso é muito ruim, inclusive, para a carreira dele. Aquele professor de cátedra, aquele professor respeitado, que há 30 anos ministra aquela disciplina e que sabe ela como ninguém, ele precisa ser aproveitado, e nós precisamos pegar esse professor e trazer esses meninos do TI, e trazer os professores novos e misturar. O que nós temos feito aqui? Grupos de professores, como é que eles se ajudam? O professor de anatomia, que ministra a aula de anatomia, com a peça molhada, que o aluno vai lá na artéria, na veia, na origem e inserção do nervo, na peça molhada, também tem um apoio na aula com 3D, com 4D, com óculos. Então, eu trago tudo isso para junto desse professor. Ele mostra a peça molhada, porque todo mundo quer ver a peça molhada ainda. Isso é fato. Mas eu também quero navegar com óculos 3D. Eu também quero ver lá dentro, eu quero andar dentro da veia e da artéria. Eu quero entrar dentro do coração e ver como é que o sangue troca de um lugar para o outro. Qual é que tem CO2, qual é que tem O2, eu quero saber. Para isso, eu não tenho jeito de fazer numa peça molhada, mas eu tenho jeito de fazer numa peça seca, eu tenho jeito de fazer no 3D. Mas o professor precisa estar disponível e a instituição precisa oferecer recurso. Eu não só posso dizer para o professor, ó, agora você fala aí, a sua disciplina tem que trabalhar alguma coisa no metaverso. Não pode ser assim. Tem que ter uma estratégia, tem que ter um planejamento e tem que ter o recurso. Nós estamos trabalhando, professores, desde 2018 nos recursos. Recurso custa caro. Só que o software, a peça, o 3D, ele não pode ter o fim em si mesmo. O mais importante é o docente. O mais importante é o professor. Nós começamos a fazer metodologia ativa, o professor virava um papel, ele pegava a folhinha de papel assim, ó, e ele colocava qual era a pergunta e dava para quantos marcar qual a resposta, e a gente contava. Hoje você faz no celular. Você fala, marca a resposta. Você olha no celular, todo mundo marcou D, mas era a letra A, gente. Esse conteúdo ficou com problema, eles não entenderam o que eu falei. Gente, de novo, alunos, de novo, vou recordar com vocês. Vocês não entenderam. Isso é tecnologia, isso o professor consegue fazer. Ele não consegue fazer no celular no momento, coloca alguém na sala para fazer com ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Traz um aluno, um monitor, o aluno vai se sentir tão honrado. Nós fizemos isso aqui, deu muito certo. Aluno e professor, olha, vocês da tecnologia vão ajudar o professor. Anda junto com o professor, abre a aula com ele, faz. O aluno fica muito honrado em ajudar, traz para junto. Nós não podemos fazer essa divisão. Agora tem que dar o apoio para o professor. Nós não podemos falar, professor, faça e não oferece nada. Faça, escreva um PPC. Cadê a orientação? Cadê a diretriz? Cadê o estudo de mercado? Cadê o que as entidades de classe precisam? Qual é o perfil do egresso que a instituição quer? Qual é a sua missão, instituição? Qual é o seu valor? Aí eu vou começar a pensar num projeto pedagógico. O que é que você quer que inove? Não quer que inova nada? Então vamos fazer um PPC tradicional. Você quer inovar na interdisciplinaridade? Você quer inovar fazendo uma disciplina conversar com a outra? Você quer inovar colocando conteúdos de formação geral? Você quer conversar do mundo? É muito trabalho. Você quer? Então eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. Nós vamos fazer as semanas de práticas docentes. Nós vamos te dar tecnologia, pensando que a tecnologia não é o fim. Não adianta colocar um óculos 3D, comprar 100, se ninguém quer usar o óculos 3D, se eu não sei aonde eu quero chegar. Então, preciso saber onde é que nós queremos chegar com essa tecnologia. Acho que é por aí. Muito obrigado, professora. Vamos fazer um novo teste com o nosso... Aí, acho que agora sim, né? Agora sim, o pessoal técnico aqui é muito eficiente. Bom, professor Antônio, permite aqui, eu vou fazer 2 perguntas em função já do nosso horário. São inúmeras perguntas, depois nós vamos repassar a professora Cristiane Bernardo, ela responde e a gente faz chegar até o professor que fez a pergunta. Mas antes de formular a pergunta, eu gostaria de informar a professora Cristiane que o QR Code, que foi disponibilizado, alguns professores estão tendo dificuldade.
Caso seja possível, professor, depois a senhora nos passa e a gente vai chegar a todos os inscritos aqui do EPROCAD. Claro que é, pode deixar que eu vou providenciar isso. Ok, obrigado. Bom, nós temos aqui uma pergunta da professora Lucivânia Borges Moura. Professora Cristiane, como trabalhar as diferentes habilidades e pensamentos em uma sala de aula tão heterogênea? Professor, nós precisamos trabalhar nivelamento. O professor precisa ter a capacidade de observar quem são os alunos, em que nível estes alunos estão e trabalhar aquele item do projeto pedagógico que é o nivelamento. Como trabalhar o nivelamento? Em complexidade, professor. Eu penso que você pode trabalhar na complexidade. Então, se você pega uma turma muito heterogênea, onde uns estão para cima demais, o outro está aqui, a maioria está no médio, mas tem os acadêmicos que estão muito aquém, o seu núcleo docente estruturante tem que entrar nessa situação. Se tiver um núcleo de apoio psicopedagógico, tem que entrar nessa situação. E a instituição precisa se propor, já que ela se propôs a ter o curso, ela precisa se propor a ter um núcleo de apoio. O núcleo docente estruturante ele não só faz as reuniões e faz um pensamento pedagógico, ele vai para o campo de ação, ele recebe o acadêmico. O professor tem que dizer, olha, dos 40 alunos, 25 alunos não conseguem, eles não entendem. Por exemplo, nós tínhamos muita dificuldade nas engenharias com a disciplina de cálculo. Era uma reprovação absurda nessa disciplina. O que nós trabalhamos, professor? Primeira coisa, monitoria. Vamos trabalhar com monitoria. Vamos ter os monitores dentro dessa sala o tempo inteiro. Segunda coisa, a sua metodologia está falha, professor. Se você ministrou uma aula e uma disciplina para 40 pessoas e 35 reprovaram, não é só porque os 35 têm dificuldade. A sua metodologia não alcançou. Aí tem que ir lá para aquela pirâmide. Que jeito que ele ensinou? Professor, isso é um jeito muito bom de você saber qual é o problema dentro da sala de aula. Pega o plano e olha qual a metodologia utilizada. O professor utilizou a metodologia expositiva dialogada do começo ao fim. Reprovação do começo ao fim. Professor, a sua metodologia falhou. Então, é nivelar e trabalhar a acessibilidade pedagógica. Ele aprende ensinando, então um pouquinho que ele aprendeu, ele precisa ensinar. Faz aqui, vocês três, conta para ele como é que faz. Faz a atividade de novo, explica, me conta, conversa. Então, nesse momento, a sala de aula ela é interativa. Aí, aquele modelo de sala de aula anterior, ele cai um pouco. Para ter um projeto inovador, a sala de aula anterior, mais tradicional, ela perde um pouco de espaço. Eu venho para uma sala de aula inovadora, onde eu não vou ficar gritando, silêncio, gente, silêncio que eu estou falando, me escuta todo mundo. Não, eu quero o barulho do aluno. Eu quero o grupo, eu quero uma sala com 40 dividida em 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, conversando a respeito. Eu quero desafiar e eu quero que ele me responda. Eu quero que ele use o celular, eu quero que ele pegue o celular dele e faça pesquisa naquele momento. Não entendeu? Abra o artigo. Não entendeu? Põe um QR Code, ele abre o QR Code. Não entendeu? Falo de novo. Não entendeu? Qual é o seu jeito de aprender? Então, aquela pirâmide muito nos ajuda. Muito nos ajuda. Aí, professores, vou falar uma coisa que eu ainda não tinha dito. Eu falei, mas não parei nesse ponto. A checagem, a análise estatística. Eu preciso, ao final de cada período avaliativo, olhar dentro de cada sala e falar assim, ó, dos meus 40 alunos, quantos tiraram acima de 70%? Quantos abaixo de 50%? E qual é a minha ação frente a esse problema? Porque da segunda verificação de aprendizagem, ele já não recupera. A terceira, ele já perdeu o semestre. Aí eu venho com índice de evasão. Aí ele vai embora, ele perdeu. Ele vai embora, aí ele perdeu. Então, ele perde o entusiasmo, ele perde o gosto, ele não quer mais fazer. Um outro ponto que eu também não tinha falado, que eu gostaria de trazer é disciplinas de primeiro, segundo, terceiro período. Professores, tem que ser disciplinas que dizem respeito à profissão, senão ele não fica, não. Não adianta eu colocar leitura e interpretação de texto, ética e cidadania e sei lá o quê, e não fala nada da administração no começo. Ele quer ouvir a respeito de administração. Trabalhe na sua matriz de maneira que você já oferte para ele algo
da disciplina. Isso também ajuda bastante. Ok, professora. Bom, em função do horário, eu peço desculpas aqui a todos que estão conosco, participando aqui com as suas perguntas, mas, infelizmente, nós estaremos passando aí a professora Cristiane Bernardi, ela vai nos responder e nós vamos fazer chegar a cada um de vocês. Não dá, infelizmente, o tempo é pequeno, o tema é muito importante, complexo, né? É uma novidade que está aí para as instituições de ensino, principalmente é um desafio, né, grande que vocês vão estar enfrentando aí, né? Eu quero registrar aqui as presenças aqui conosco, participando desse evento, da Kênia Coutinho, do professor Fábio Leal Rocha, Fabiana Custódio, do Murilo, do Enzo Costa, do Carlos Henrique e William de Carvalho, fez duas belíssimas perguntas, viu, professora Cristiane? Mas peço desculpa aí ao professor Carlos William, a professora Matilde Leite, a professora Denise Cristina Martins dos Santos Neri, a todos vocês que estão conosco aqui participando desse evento. Mas é muito importante, infelizmente, nós temos que cumprir o horário, e nós já ultrapassamos. Fica aqui um convite para o reitor Antônio Carvalho, a pró-reitora Cristiane Bernardes, para voltarmos aqui. Quem sabe, no mês de setembro, outubro, a gente volta com esse tema, porque ele não se encerra agora. São muitas dúvidas, muitas questões que têm que ser postadas, né? Mas, infelizmente, nós temos que cumprir o horário, né? Nós programamos terminar às 11h30. Eu acredito que já foi o início para estarmos ampliando essa discussão. Eu quero, primeiramente, agradecer a todos os participantes que estiveram conosco no dia de hoje, né? Nesse sábado, nesse período matutino, né? Eu acredito que o horário foi muito bom, mas vamos ver as avaliações. Mas eu quero agora agradecer também ao reitor da UEG, o professor Antônio Cruvinel. Muito obrigado, professor, que nos abrilhantou aqui com a vossa participação e esteve conosco também abrilhantando o 18º EPROCAD. Eu só tenho a agradecer, Samuel, meu amigo, e permaneço à sua disposição para que a gente possa cada vez mais conseguir elevar o nível de qualidade que toda a rede dos administradores goianos tem causado em nosso estado. O senhor é um herói desbravador aí, né, nesse rumo, né? Que eu uso chamar de amigo. Estou à sua disposição, conte comigo, coloco a Universidade Estadual de Goiás à sua disposição e agradeço por ter nos permitido estar nesse espaço. E agradeço a professora Cristiane por me permitir aqui trazer algumas provocações, uma fidalguia de sempre estar junto com ela. Deixo um abraço ao professor Carlos, o reitor da Univangélica, pessoa da minha estima, e obrigado a todos que nos acompanham nesse momento. Da mesma maneira, quero agradecer à professora Cristiane Bernardes, né, de pronto ter aceito o nosso convite, abrilhantando sobremaneira essa edição do EPROCAD, pela brilhante apresentação aqui, professora Cristiane. Muito obrigado. Em nome de todos os conselheiros do CRA, nós ficaremos eternamente gratos pela vossa participação e abrilhantando o EPROCAD. Muito obrigado, parabéns pela apresentação. Muito obrigada, professor Samuel. Nossa, foi um prazer estar com vocês, me senti muito honrada de estar aqui. Magnífico reitor, doutor Antônio, muito obrigada pela fala, muito obrigada pelas perguntas, pelas provocações. Assim nós vamos crescendo, vamos fazendo os pensamentos, vamos transformando a educação para o bem, né, da nossa comunidade. Em nome da nossa instituição e do magnífico reitor também daqui, doutor Carlos Haas, eu agradeço o convite e me coloco à disposição. Vou deixar o material disponível e muito também pode deixar o meu contato de e-mail disponível. Estou aqui para aquilo que vocês precisarem, naquilo que eu puder contribuir, eu terei o maior prazer em contribuir. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço aqui em nome do CRA, a todos vocês que participaram conosco, professor Leônidas, né, que esteve conosco aqui, Mauro Leônidas, o reitor da Unialfa, né? Agradecer esses parceiros que diretamente ajudaram na realização, né? A UEG, a Univangélica, a Unialfa, ao CESUT e a FAP. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Eu quero apenas
para fechar aqui essa edição do CONAD, quero anunciar mais uma vez a realização de 2 eventos que o CRA é correalizador dos mesmos, que vão acontecer nos dias 20 e 21 de julho próximo. É o primeiro encontro de profissionais de administração do Centro-Oeste, envolvendo aí Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e também do 3º Congresso Internacional AGE Brasil e Internacional 2022. Maiores informações no site do CRA ou também do altagerenciainternacional.com/Brasil. Todos vocês são nossos convidados para participar desse grande evento. E, por último, né, os ganhadores aqui que responderam o quiz, né, vou anunciar os nomes aqui: professora Kênia Coutinho Gonçalves, Murilo Sérgio Vieira Silva, Maria Eduarda do Carmo Silva, Daniel Alves Valadão, Marcela Rocha Rafa, Fabiana Custódio Silva, Regina Beatriz Stefan, Marcelo Oliveira da Costa, Carlos William de Carvalho, Marília Matos Monteiro Gonçalves Ferreira, Natalina Mendes Pereira, Rogério Teixeira Balieiro e Marcela Barbosa. Vocês são brindados aí com a inscrição para participar desses 2 grandes eventos no próximo mês de julho. E esses projetos, esses eventos, professora Cristiane e professor Antônio, fazem parte da programação do CRA, da educação continuada, né? E teremos outros eventos aí, as nossas lives, todos vocês são nossos convidados. E assim sendo, mais uma vez, muito obrigado, professora Cristiane, professor Antônio, por estar oportunizando a presença honrosa de vocês aqui conosco nessa edição do EPROCAD, e a todos os nossos participantes. Nosso muito obrigado e até o nosso próximo evento. Um abraço a todos. Um beijo no coração de cada um. Abraço a todos. Obrigada. Este é Guto. Ele é recém-formado em administração e está indo fazer seu registro profissional no CRA. Guto compreende que para a profissão de administrador ser exercida por um profissional de gestão, é necessário que a categoria esteja fortalecida. Este fortalecimento é obtido com o registro profissional. O registro é o reconhecimento federativo de que você é um profissional de gestão. Portanto, sua carteira tem validade como documento de identificação, podendo substituir RG e CPF em nível nacional. Faça como Guto. Seja um profissional valorizado. Registre-se. Uma campanha do CRA de Goiás.